Sejam todos muito bem-vindos. Este vídeo elaborado por alunos do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Jaraguá do Sul, RAL. Será feita uma breve explicação sobre a placa de desenvolvimento STM32 Núcleo, onde também será comentado sobre o microcontrolador em si, como programar, as aplicações recomendadas pela fabricante, os cursos disponíveis que tem a respeito desta placa e o preço. A placa STM32 Núcleo ela é disponibilizada em três versões: a Núcleo 32, a Núcleo 64 e a Núcleo 144, onde a principal diferença entre elas é a quantidade de pinos disponíveis, o que quer dizer que em cada versão tem um microcontrolador diferente. Todas as versões do microcontrolador STM32 elas são de arquitetura ARM e 32 bits. Então, uma breve explicação da arquitetura ARM, ela é uma arquitetura RISC desenvolvida pela empresa ARM Holdings, que ela possui menor custo, menor consumo e menor dissipação de calor. Por ser dessa arquitetura ARM, o STM32 Núcleo ele é ARM Embedded Enabled, que quer dizer que ele tem a opção de ser programado em um sistema operacional dedicado à arquitetura ARM. Porém, essa opção não vai ser abordada nesse vídeo porque não é uma exclusividade do STM32. Para entender um pouco mais sobre a arquitetura ARM, eu trouxe aqui dois diagramas, a arquitetura ARM e a arquitetura 8 bits, para fazer uma comparação entre eles, onde, como vocês podem ver, eles são basicamente iguais, onde a única diferença é que na arquitetura ARM a gente tem esse bloco ponte, que é a grande sacada dessa arquitetura, né? Esse bloco ponte ele faz com que as instruções sejam processadas mais rápido e os periféricos eles necessitem de uma velocidade mais baixa para processar os dados. Isso quer dizer o quê? A arquitetura 32 bits ela consegue processar mais dados que a arquitetura 8 bits. Teoricamente, então ela é melhor. Só que dependendo do seu projeto, talvez você não precise de uma arquitetura 32 bits, talvez uma arquitetura 8 bits seja mais do que o suficiente. A vantagem da 8 bits é que ela é mais barata e ela é mais fácil de se trabalhar. Nesta imagem, onde no eixo X a gente tem as três versões da placa núcleo e no eixo Y a gente tem o tamanho da memória flash, a gente pode visualizar que cada versão da placa núcleo possui diversas outras versões com diferentes versões do microcontrolador STM32. O STM32 ele é dividido em quatro versões principais: a Mainstream, a Ultra Low Power, High Performance e Wireless. E dentro dessas versões ainda tem diferente número de pinos, entre outras características elétricas que, no final, abrangem todos esses nomes aqui que são diversas versões do microcontrolador. Como são muitas, a gente vai escolher um para ser apresentado, que vai ser a Núcleo L476RG. As principais diferenças entre as quatro categorias do STM32 é a seguinte: a High Performance ela é melhor para execução de código e para transferência e processamento de dados, e também os periféricos dessa versão são mais avançados. A Mainstream ela é uma versão intermediária entre a Ultra Low Power e a High Performance. A Ultra Low Power, como o nome já diz, é a que menos consome, né? Tem versões que chegam a consumir até 170 nanoamperes. E a Wireless ela é a versão que tem Wi-Fi integrado. Então agora eu vou falar um pouco mais especificamente da versão escolhida pela gente, que foi a STM32L476RG. O STM32L476RG ele vem no encapsulamento LQFP64, que é um encapsulamento da empresa ST Microelectronics, que é a empresa que produz o STM32. Como eu já havia dito, ele é de arquitetura ARM 32 bits. Ele tem ainda mais na estrutura dele um bloco chamado Arch Accelerator, que a função basicamente dele é deixar mais rápido, porque ele evita a latência devido a alguns estados de memória. Então a frequência máxima da CPU é 80 MHz, a alimentação vai de 1,71 até 3,6 volts. Então, como essa versão é ultra low power, aqui já se vê uma diferença bem nítida das outras versões. Ele possui até 1 MB de flash e 128 KB de RAM. Ele também possui 3 pinos para comunicação SPI, 3 pinos para comunicação EDC, 3 pinos para comunicação ZART, 2 pinos para comunicação UART, 1 pino para comunicação LPUART. Também possui 51 pinos com capacidade de interrupção externa. Possui sensoriamento capacitivo com 12 canais
Possui 3 pinos ADC 12 bits com 16 canais, um pino DAC 12 bits com 2 canais e também possui a FPU. A FPU é unidade de ponto flutuante, faz com que ele faça alguns cálculos, como por exemplo seno, cosseno, de uma maneira muito mais eficiente, muito mais rápida. Trouxe aqui uma tabela onde tem as diferentes versões do STM32 na categoria Ultra Low Power. Aqui eu acho que vale destacar o tamanho da flash e da RAM, que é o que mais difere as versões. Caso alguém queira ver com maior detalhe essa tabela, só lembrando que os slides vão estar na descrição do vídeo. Agora eu vou comentar um pouco sobre a placa núcleo que utiliza a versão L476RG do STM32. Alguns recursos em comum da placa núcleo de 64 pinos. Então, o microcontrolador do STM32 no encapsulamento LQFP64. E tem um LED de usuário compartilhado com o Arduino. Esse é um grande diferencial dessa placa, que ele é totalmente integrado com o Arduino, todas as três versões. Ele possui um botão de usuário, um botão de reset, cristal oscilador de 32,768 kHz. Então ele também possui um conector compartilhado com Arduino Uno V3, que serve para dar acesso total às entradas e saídas do STM32. As opções de alimentação dele é para ST-Link, USB V-Bus ou fontes externas. Ele também possui um ST-Link integrado com a USB, que serve como depurador programador. Tem a função de armazenamento em massa, porta virtual COM e porta depuradora. Ele possui diversas bibliotecas de softwares grátis e alguns exemplos, né? Com o STM32Cube MCU Package. Ele também tem suporte para ampla escolha de ambientes de desenvolvimento integrado. E os recursos específicos dessa placa que usa o L476RG são: ele possui uma fonte chaveada externa, um clock externo de 24 MHz. A respeito dos conectores, ele tem o conector da fonte externa e, como dito anteriormente, ele tem USB para o depurador ST-Link. E também, como dito anteriormente, ele é Embed Enabled. Bom, com base nas características que podemos observar anteriormente, podemos concluir que o STM32 ele pode ser utilizado em aplicações que envolvam baixo consumo de energia, que exijam uma relativa alta performance, e mais para setores industriais, como por exemplo é muito utilizado em controle de motores. Mas voltando agora para a questão de desenvolvimento, aqui está listado algumas ferramentas que podem ser utilizadas para programação e depuração, né, de códigos, dentre delas ofertadas pela própria empresa ST, e outras que seriam, então, o Arduino IDE, que seria também uma ferramenta que possibilita o desenvolvimento, porém com certas limitações. Falando mais em específico agora sobre o STM32Cube IDE, essa última, além das ferramentas de programação e depuração, ele também oferece a possibilidade de gerar códigos já com configurações pré-determinadas com relação a inicializações de periféricos e pinos de acordo com o que já foi pré-estabelecido no próprio software. Isso é uma ferramenta muito utilizada e ele faz isso de maneira completamente automática. E vai ficar mais claro no tutorial que eu vou fazer logo a seguir sobre como criar o primeiro projeto nesse software. O download dele vai estar disponível no link na descrição. Ao acessar esse link, vocês vão chegar nessa página aqui e basta chegar nessa seção aqui de Get Software e encontrar aqui o software que corresponde ao sistema operacional utilizado. Após ser efetuado o download do STM32Cube Idle, na sua primeira execução você deverá definir qual será o seu diretório de workspace. Será uma pasta onde serão salvos todos os seus arquivos editados. Tendo definido esse diretório, basta clicar em Launch, que você será redirecionado para essa página. Para criar, então, o nosso primeiro projeto, basta vir em File, STM32 Project. Após isso, você será transportado para uma nova interface, que será MCU/MPU Selector. Como nós vamos trabalhar com uma placa já de desenvolvimento, basta vir em Board Selector, selecionar a placa de interesse e localizá-la aqui na lista disponível. Clicando em Next, você deverá então definir o nome do projeto e a linguagem de programação a ser utilizada. Essas duas outras opções elas podem ser mantidas da maneira como já estão. Clicando em Finish, será solicitado mais duas opções que serão a respeito de periféricos, pode clicar em sim, por conta da nossa placa já ser desenvolvimento. Essa próxima também pode ser clicada em sim.
Após isso, você será então redirecionado para essa interface, onde serão disponíveis todas as configurações, pinos disponíveis e indisponíveis, já baseados na placa anteriormente selecionada. As outras abas aqui são configurações mais avançadas voltadas para desenvolvedores que estão envolvendo apenas o microcontrolador e não a placa completamente já definida. Para criar então o nosso primeiro programa, basta nós nos aproximarmos aqui da imagem do microcontrolador, selecionar algum pino, por exemplo, de interesse, como por exemplo, nesse exemplo eu vou selecionar o PA10 e defini-lo como uma GPIO output. Tendo feito isso, pode observar aqui que a cor dele até mudou, indicando que ele foi selecionado como determinada configuração. E clicar em File e Save. Após clicar em Save, ele vai lhe solicitar se você quer criar um novo script. Basta aceitar. Para acessar esse script, basta vir em Projeto, Core, src, main, main.c. Após clicar em main.c, uma nova aba vai abrir no seu programa, que será essa aqui em cima. Clicando nela, você já vai ter acesso ao seu script com todas as configurações já pré-determinadas anteriormente. Mais para baixo aqui nós podemos ver o nosso laço de interesse, que é esse while1. E aqui abaixo nós temos mais algumas configurações já pré-estabelecidas da placa de desenvolvimento. E, por exemplo, aqui na definição de pinos, o pino que nós definimos anteriormente ali na interface. Tendo feito isso e tendo escrito sua programação, para você então conectar esse script com a plaquinha propriamente dita, basta vir em Run, Debug As, e selecionar a placa STM32 Cortex. Tendo feito isso, como no meu caso eu não tenho a placa conectada, ele me avisa esse problema e pede para eu conectar ela e tentar novamente. Caso eu conecte ela, as ferramentas aqui em cima elas vão mudar e vão estar bem parecidas com o que nós já estamos familiarizados com, por exemplo, o software MPLAB Idle. Tendo a opção de, por exemplo, iniciar o programa, pausar, executar linha por linha, e etc. Bem, como já comentado no início da apresentação pelo Oscar, é que nós estaremos dando ênfase na placa de desenvolvimento STM32 núcleo L476RG. Para levantar o custo dessa placa de desenvolvimento, então foi realizada uma pesquisa em 3 lojas virtuais, sendo elas a ST Microelectronics, a Moser Electronics, a Tecnimas Automação. A STM é a própria fabricante dessa placa de desenvolvimento e as outras ambas empresas são apenas empresas que fazem essa revenda. A Tecnimas Automação é uma empresa localizada na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ou seja, né, se efetuada a compra por essa loja, não será necessário o pagamento da taxa de importação, tão quanto outras taxas impostas aqui pelo nosso país. Então, com esses valores foi levantada uma tabela comparativa, como podemos estar vendo aqui, onde os valores aqui convertidos foram estabelecidos através da cotação atual do dólar, que está em R$ 5,64. Ou seja, o valor do produto, então, na STM, ela tem um custo de R$ 80,71, na Moser R$ 82,34 e na Tecnimas R$ 338. Para ser enviado para o Brasil, então é cobrado um frete de aproximadamente de $35, que é responsável pela transportadora USPS, que tem um valor de R$ 197,40 se convertido. Já na Tecnimas tem o seu frete gratuito. Como já comentado anteriormente, todo produto que é comprado de fora do país, ele sofre uma taxa de importação. E essa taxa de importação no dia atual ela está em 60%, ou seja, será cobrado 60% do valor total do produto mais o frete. E em relação ao imposto ICMS, nesse caso da nossa compra, ele será isento, devido que essa compra ele não ultrapassará os $100 que é previsto em lei, né? Chegando no máximo essa compra em $50. Com isso, na STM,
O valor total, se comprado, será de R$ 444,98 e na Moser R$ 447,58 e na Tecnimas de R$ 338. Então, através dessa tabela comparativa aqui demonstrada, nós conseguimos concluir que hoje seria mais viável estar efetuando a compra aqui no Brasil mesmo pela empresa Tecnimas, que está localizada no Rio Grande do Sul. Agora, para finalizar a apresentação da placa de desenvolvimento em questão aqui estudada, se caso você quer ter um conhecimento mais detalhado sobre essa placa STM32 núcleo L4766RG, a própria fabricante, que é a ST Microelectronics, eles fornecem na sua plataforma um treinamento online em inglês totalmente gratuito, onde nele você vai conhecer tudo sobre essa placa, a parte de periféricos, a parte de características elétricas, sobre watchdogs, timers, que é um curso bem bacana. Mas eu também recomendo, se caso você quer iniciar com outras placas da STM, placas inferiores, eu recomendo vocês a acessar a plataforma Udemy, onde lá é fornecido um curso STM32, um novo mundo de microcontroladores, que é um curso de curta duração de 2 horas, que também é totalmente gratuito, em português. E nesse curso, ele aborda também essa parte de periféricos, a parte de programação, softwares, parte de gravação, e eles utilizam a placa que é a Blue Pill. E também agora, encerrando esse seminário, se caso você quer fazer a compra de algum dos componentes aqui comentados nesse vídeo, eu vou estar deixando o link na descrição para vocês poderem estar acessando essas lojas virtuais, como também os próprios cursos aqui citados. Obrigado.